E aí, você que não tem o que fazer e parou para me ouvir na academia, no carro, namorando, sei lá onde é que você gosta de escutar os outros falar, nem conversar? De todo jeito, estamos para mais um episódio do Deixe Quieto. Ei, deixa eu dizer. E para conversarmos um pouco sobre Deixa eu dizer, a gente também tem que começar a nossa conversa agradecendo ao Frango no Pote e à cervejaria RAF. Cerveja e frango. Bom, eu gosto, não sei se você, mas deveria experimentar, deveria de qualquer maneira. E para começarmos a nossa conversa de hoje, vamos falar um pouco sobre Januário Cico. Eu acho que você conhece a maternidade de Natal. A mãe dos pobres, a maternidade pública da cidade. Olha, de quem é da minha idade para mais velho, fatalmente ou nasceu em casa ou nasceu na maternidade Januário Cico. A maternidade escola, aquela que a Universidade Federal toma de conta lá. Você sabia que aquele prédio, ele levou mais de 20 anos para ser construído? Pois é. Tem uma coisa massa também sobre isso. Né? Januário Cico vai construir a obra pedindo a maternidade, pedindo ajuda a Deus e o mundo e as bestas de Raimundo. E tem mais um detalhe, viu? Ele chegou a vender as joias da própria esposa para dar conclusão àquele prédio belíssimo lá na Prudente de Moraes. Durante muito tempo, ali naqueles arredores, a gente só tinha duna, areia, pé de caju e coqueiro. Imagine, um prédio imponente daquele e no meio de dunas. É muito estranho, né? É uma coisa assim bem diferente que a gente nem pensa, nem a gente imagina como seria aquilo ali. Um prédio daquela dimensão, longe do centro de Natal, né? Na época era apenas a cidade alta. Aquele prédio, inclusive, chegou a um determinado momento que ele foi base dos oficiais americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Um estilo neocolonial, belíssimo, aquele prédio, era onde as pessoas pobres, e diga-se de passagem, a maior parte das mulheres da cidade do Natal tinham acesso a médico, a uma assistência hospitalar de obstetrícia e o que tivesse necessidade no decorrer do parto. Até mesmo aquele hospital, aquele espaço, ele servia para dar assistência às mulheres. Eu, meu irmão, por exemplo, nascemos na Januário Cico, na maternidade pública. Meu irmão mais novo, por exemplo, já nasceu no Hospital São Lucas. Veja que entre os anos 70 e os anos 80, Natal teve uma mudança radical no seu sistema hospitalar. Januário Cico é o primeiro médico público da cidade. É ele que está diretamente vinculado a essa preocupação de assistência médica, seja obstetrícia ou até mesmo de doenças infecto-contagiosas. É Januário Cico que vai trazer o curso de medicina, é ele que vai criar a faculdade de cirurgia. Então, é um dos homens, é uma das pessoas mais importantes da história da cidade do Natal, do finalzinho do século XIX até os anos 1950, quando Januário Cico ele vem a falecer. Um homem discreto, mete o cacete nos políticos, mas o que ele fala contra os políticos em uma obra que ele escreveu, Como Sanitarizar Natal, é absurdo. Ele não tem papa na língua. Agora também tem uma coisa interessante, né? A importância dele, o poder dele, a influência dele nos meios políticos é gigantesco. Conta-se até que Januário Cico era ateu, né? E ele fazendo uma cirurgia, ele abrindo um indivíduo lá, um paciente, o cara começa a acordar porque a anestesia não tinha sido suficiente. E aí ele vai aumentar a dosagem da anestesia. O peito do cara todo aberto, ele olha para uma irmã lá do Imaculada Conceição, do SIC, que é a primeira, a gente só pensa as irmãs do SIC ligadas à educação. Cometi um erro, acredita? Que nada de Doroteias ou as irmãs do SIC, são as filhas de Santana. Eu que me confundi. Então, segue o vídeo. E aí ele olha para a irmãzinha e diz assim: irmã, olha aqui dentro, me diga onde está a alma. E a irmãzinha olha para ele e diz assim: doutor, onde é que está a dor?
né? E aí Januário Cico fica sem muito o que responder. Essas subjetividades que se tinha, né? Esse povo ateu eu acho muito engraçado, né? Quando o caba assim, tá no aperreio e diz, eu sou ateu. Graças a Deus. Quando você pra ver, esse ateísmo tem um limite bem pequenininho. No instante, o cara roga, né, a Virgem Maria, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Bom Pastor, e por aí vai. Mas tem outras coisas de Januário Cico que a gente tem que saber. Sabe essas fuleiragens, esses negócios que a gente tem das inundações em Natal? Isso existe desde o final do século XIX. Januário Cico já esculhamba, né, a distribuição de água e a produção de água potável da cidade do Natal. O cara, ele faz toda uma topografia médica na nossa cidade. É ele que vai fazer uma análise entre medicina, topografia, geografia e as condições sociais. É o cara que vai dizer que morar na cidade alta, Tirol e Petrópolis, é salutar. Ele quer dizer que quem mora lá são pessoas que vivem melhor, são pessoas que a própria natureza ajuda a ter uma cidade que sua organização urbana protege os indivíduos de doenças infecto-contagiosas. Natal tem um histórico destruidor, acredite, destruidor de doenças infecto-contagiosas. Isso vai do cólera até doenças ligadas à bexiga, que na realidade é a varíola. É daí que a gente vem com essa história. Eita, bexiga, fulano é bexiguento. Eita, que o cara deu a bexiga lá. Isso é uma referência aos efeitos psicológicos que uma doença, que é a varíola, causa no córtex cerebral. Então, quando o cara tá em crise, ele enlouquece. Quando a pessoa tá assim na crise da doença, ela perde a consciência e sai quebrando, esculhambando, babando, gritando, correndo pelo meio do mundo. É daí que vem essa expressão muito nossa de fulano deu a bexiga. Eita bexiga, bexiguento. E Januário Cico, ele vai ter toda uma preocupação como médico sanitarista sobre essas doenças. Então ele vai entender que algumas áreas da cidade são mais suscetíveis devido às condições econômicas, de moradia, de alimentação, do descaso do poder público sobre a população que mora na Ribeira, que mora nas Rocas, que mora no Refoles. Refoles é uma região aqui do Alecrim, né? Aqui perto do Alecrim, que está ligada ao nome de um pirata, que no século XVII ele ficava fundeado ali. O nome do pirata era Rifuá. Como o povo não sabia falar Rifuá, falava Rifoles. E o Rifoles existe até hoje, ali na base, né, na base Ariparreiras, a base da Marinha, dos Fuzileiros, aquela região ali. Então aquela região era povoada há muito tempo, né? E aí essas pessoas adoeciam. Essas pessoas tinham uma série de problemas ligadas a doenças condicionadas à forma de morar, à forma de alimentar e de que maneira o Estado abandonava essas pessoas. Januário Cico mete o pau falando sobre esses lugares, sobre a pobreza dessas pessoas, só que a grande questão dele é juntar essas informações para que se pense sobre Natal do ponto de vista sanitário. Januário Cico tá pra gente como Oswaldo Cruz está para o Rio de Janeiro, como o prefeito Pereira Passos estava para a capital do Brasil no início do século XX. Aquela história lá da revolta da vacina, associada às condições de higiene, de moradia, de que maneira essas doenças afetavam as pessoas lá no Rio de Janeiro, ele traz isso para Natal. É um médico sanitarista, é um médico que compõe economia, ecologia, com as condições de transmissão de doenças na cidade do Natal. Tem um detalhe, né? Januário Cico é acometido de uma tragédia. A sua esposa e filhas morrem. E a relação que Cico tinha... Cico é uma família de origem italiana, viu? Só que ele é de São José. Ele é de São José do Mipimbu. Diga aí, se o cara não é nosso cego. Né? É uma família de origem italiana que se radicou lá em São José. Ele acaba estudando medicina no Rio de Janeiro, na Bahia, em Recife. E aí ele entra nessa ideia de sanitarizar a cidade do Natal. Aí a filha e a esposa morrem. Ele tem um túmulo belíssimo no cemitério do Alecrim. É o túmulo mais belo
e um dos poucos que tá lá ainda resistindo, viu? Se ligue que daqui para dezembro a gente não tem mais nenhuma estátua, a gente não tem nenhum túmulo importante, nós não temos mais nenhuma referência artística. E aí Januário Cico faz esse monumento à esposa e à filha, é um mausoléu, em cima você tem 2 estátuas feitas em mármore belíssimas, de sua esposa e filhas, só que os túmulos são embaixo. As pessoas só sabem quando eles vão para os fundos. E nesses fundos, onde a gente tem um pequeno salão, conta a lenda que Januário Cico, ele acabava dormindo lá. Tinha até um piano, tinha móveis. Ele não morava, mas ele dormia lá. Tamanha era a saudade, tamanha era a tristeza que ele tinha do distanciamento, da morte da filha e da esposa. Januário Cico, um dos caras mais importantes da nossa cidade. Januário Cico, um dos médicos mais importantes da cidade do Natal. Januário Cico, um cara que vai fazer uma relação entre medicina, geografia, economia, sociedade, práticas públicas. É da nossa cidade. É o médico público da cidade do Natal. É o cara que falou sobre esses pobres. Não sei porque tem gente que esculhamba Januário Cico, que diz que era o médico das elites, era um médico racista, preconceituoso. Eu li as obras de Cico e não vejo esse preconceito. Eu vejo uma análise de que maneira essas pessoas lá nas Rocas, por exemplo, viviam. Eu vejo a preocupação pública que ele tinha, mas de um homem dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40 e dos anos 50. Evidentemente que ele não vai escrever, evidentemente que ele não vai falar como hoje um médico poderia falar, mas que ele revoluciona a cidade, que ele mostra os problemas da cidade, que ele evidencia as questões de falta de infraestrutura e de preocupação com o pobre, sim, Januário Cico. Então, deixa eu dizer.